Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Boa noite. Boa noite. Então, meus caros internautas, meus caros colegas de bancada, estamos aqui mais uma vez, com o programa Espiritismo no ar, trazendo um tema novamente bastante interessante, bastante atual para os padrões que a nossa sociedade vem apresentando, a nossa sociedade vem se comportando de tal forma que nós hoje desejamos trazer à luz da doutrina espírita esse tema, que é desejos e frustrações, porque nem tudo dá certo. Então é um tema bastante instigante, que nós iremos hoje dar algumas pinceladas. Os meus caros colegas que estão aqui, do meu lado direito, Jutaí, que é ligado ao CEIS, Centro Espírita Irmão Salustiano. Estamos aqui hoje com o nosso querido Luan, ele que está aí estudando magnetismo, Então nós estamos aqui com o Renê, ligado também ao Centro Espírita Irmão Salustiano, e gostaria de passar a palavra para esses caros colegas. Primeiramente, Jutaí, boa noite. Boa noite, mas eu preferia passar a palavra para nosso querido Renê por uma questão de idade, Então, pois não, Renê. Aqui a antiguidade é posta, a gente não vai quebrar a hierarquia. Ele está pensando em cabelo branco é velhice. Não, e aqui pior não, entre aspas, só para quebrar o gelo, eu já lavei com que boa, sabão em pó, detergente, não adianta. Tem que ficar aí. Mas boa noite aos internautas, boa noite aos colegas aqui da bancada. E esse tema realmente é instigante e nos remete às análises exatamente, nós enquanto criaturas humanas, ligado à questão da evolução, e criatura humana ligado aos nossos princípios do primitivismo. Nós temos que se analisar, refletir, para que a gente possa colocar no cotidiano, não só nós que estamos aqui, mas a sociedade como um todo, Não só espírita, como também aqueles que não estão vinculados à doutrina dos espíritos. Então, se for por ordem cronológica, então junta aí agora. Agora é minha vez. Uma boa noite a todos que nos ouvem, a todos que participam aqui conosco. Eu acho muito interessante porque o título, ele fala de desejos e fala de frustrações. E é muito importante que a gente entenda a diferença entre desejo e vontade. E realmente desejos são aqueles que originam as frustrações. Vontade não origina. Eu vou deixar só no ar para a gente entender mais tarde. Uma boa noite então a todos, que tenhamos um ótimo trabalho hoje também. Meu querido Luan. Boa noite, uma boa noite a todos que estão nos assistindo e irá fazer essa reflexão com a gente hoje sobre os desejos e frustrações. Vale a pena, viu, gente? Eu não vou deixar essa pergunta que ela soa como se fosse um subtítulo, uma continuação do título, da desejos e frustrações. Eu vou começar com ela agora, antes que Jutaí fale da vontade, Hoje eu não estou com muita vontade não de falar, então, tô brincando. Vamos começar assim. Por que nem tudo dá certo? Vamos pela ordem cronológica do mais novo. São algumas situações que entram em jogo. Desde a nossa programação, como somos espíritas, acreditamos nessa questão da nossa programação de reencarnação. E vai da situação atual também. Por exemplo, se eu quero construir um prédio com 4 lajes, para fazer as colunas com treliça, são aqueles 3 ferrinhos, com certeza não vai dar certo. Então são situações aí que entram em jogo. Então são situações assim, Luan? É como tem lá, nós podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Algumas coisas realmente nós carregamos, de fato, Sim, Como sim. nós acreditamos na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, então, obviamente, nós acreditamos na reencarnação e acreditamos que trazemos essas informações e, consequentemente, algumas coisas por refazer, digamos assim, Jutaí? Olha, tem coisas que a gente precisa entender.
A nossa ótica, ela é eivada de materialismo. E muitas vezes a nossa concepção das coisas, ela está muito limitada e por isso a gente muitas vezes percebe ou intitula as coisas como fracassadas. E se a gente for olhar, na verdade, diante de um olhar mais amplo, mais distante, com essas concepções aqui faladas de reencarnação, nós vamos ver que, na verdade, tudo está certo. O que não parece estar certo é porque o nosso entendimento ainda não percebeu o porquê daquele caminho. Muitas vezes a nossa própria concepção de felicidade está equivocada, né? Então nós buscamos muitas vezes uma felicidade que na verdade não existe, né, na concepção, porque ela é equivocadamente definida, né? Quando a gente busca a real felicidade, a tendência é que a gente sempre esteja acertando. Então as nossas concepções é que precisam melhorar para que a gente entenda por que nem tudo está certo, né? Renê, Só completando a palavra do nosso querido Jutar. Às vezes a gente quer algo e não consegue. A partir desse momento nós vamos dizer que tudo deu errado. Mas nós não estamos sozinhos. Nós somos assim, nós temos uma vivência coletiva. Às vezes algo que não dá certo para mim é porque a necessidade do outro fez com que aquilo não desse certo para completar a vontade do outro. Então, a gente tem essa ótica, não, deu errado. Não, não deu errado. Apenas não foi o momento, né, de se completar aquilo que a gente pretende ter ou querer. Mas, até que a gente consiga esse entendimento, essa aceitação de que aquilo que naquele momento não deu certo, é um caminho longo, porque vai pelo amadurecimento da criatura humana. E como o Justa falou, é o materialismo. A gente quer o aqui, agora e já, né? Então há um processo, há um tempo que não pertence a nós, enquanto encarnados, né? E o tempo para a espiritualidade, um tempo para aqueles espíritos que estão nos ajudando, o tempo que se dá para a gente enquanto processo carnal é diferente das grandes, da visão do mundo espiritual. então, meus queridos amigos, nós podemos dizer o seguinte, que nós vivemos em dois paradigmas, né? O paradigma atual e o paradigma anterior, da existência anterior. Tem coisas, como Descartes vai dizer, o que depende de você, seja virtuoso. O que não depender, alegrai-vos. Ou seja, esse alegrai-vos são as coisas que dependem de Deus, dependem da transcendência. Então tem coisas que realmente não dependem de nós. Por exemplo, nós, né, eu não bebo, não fumo, exemplo, não bebo, não fumo, mas no entanto fui acometido com câncer mesmo em tenra idade. Eu não provoquei o câncer porque eu não tive vício algum. Isso é um exemplo. Então, nós procuremos buscar esta explicação em alguma outra causa que não seja nessa vida. Então, teremos que obrigatoriamente recorrer a outra existência. Mas tem coisas que dependem de nós. Por exemplo, um vício que nós praticamos constantemente, uma hora sendo advertido, tal. Então, uma hora há de se ouvir que alguma coisa vai dar errado, né? É a questão das causas atuais das aflições, algo que nós criamos. Então, esses desejos e frustrações, eles podem advir desses acontecimentos ocorridos. Mas não é verdade, né, Luan, sim, que, por exemplo, nós nascemos para sofrer, então, porque muitas vezes as pessoas pregam essa visão da doutrina espírita, né, que prega, né, o autossacrifício, que a acomodação. É verdade isso? Vamos esclarecer o público aí que a doutrina espírita... Allan Kardec, junto com os espíritos, definiram aí uma escala espírita, né, que está no Livro dos Espíritos. E dentre estas escalas tem os espíritos imperfeitos. Não significa dizer que são maus, apenas imperfeitos, né? Segundo Kardec, a gente não deveria ter entrado nessa categoria. A gente foi criado simples e ignorantes, apenas neutro, vamos dizer assim, sem maldade e sem bondade. Poderíamos ter seguido por um único caminho de espíritos bons,
e assim espíritos perfeitos. Mas dentro da escala espírita dos espíritos imperfeitos, a gente acaba adquirindo algumas, vamos dizer assim, algumas paixões, né, dentro do decorrer da nossa vida. Dentre elas, Kardec coloca aqui como caracteres gerais, que é a predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, a gente vive mais o interesse e os desejos materiais. É uma questão de prioridade para a gente hoje, como espíritos imperfeitos, né? Nós temos a propensão ao mal, não significa dizer que somos maus. Então, aquilo que desejamos pode vir a criar uma frustração. Sim. E é entender qual é a diferença entre desejo e vontade, né? Agora vamos... É muito importante entender para poder continuar a nossa conversa, né? Uhum. O que é desejo e o que é vontade? Desejo, na verdade, são os quereres ligados às nossas questões físicas, né? As nossas questões mais ligadas ao ser material, né? Então, os animais têm desejos, né? Porque desejo está muito intimamente ligado com as nossas necessidades reais e com os nossos instintos. Já a vontade é algo superior. A vontade é a superação da razão em relação às nossas necessidades, digamos assim, irracionais. Então, a vontade já é uma decisão pensada no nível mesmo, né, já intelectual e de decisão do homem. Então, a vontade está sempre ligada a uma superação, a um avanço, independente das condições que você tenha. E ela normalmente não tem nenhum processo de frustração. No entanto, os desejos, quando não são realizados, trazem para a gente frustrações, que é algo extremamente natural também no nosso processo de desenvolvimento. E nós, inclusive, precisamos nos testar para ter frustrações e nos acostumarmos com elas, porque as frustrações estão ligadas somente a desejos que muitas vezes não estão ligados ao interesse maior do próprio espírito, né? Então, a frustração faz parte do processo educativo de todos nós. É porque de forma automática a gente cria expectativas, né? Sim. Temos o desejo, volta no exemplo do prédio. Vou construir um prédio. Aí já fico imaginando um ponto comercial. Mas não me preparo dentro do bom senso e da lógica. Quero construir sem as ferragens adequadas, quantidade de cimento também sem ser adequada, areia, mão de obra também de qualquer jeito. Com certeza, talvez não sairá esse prédio como eu imagino. Porque só quis, não fez o caminho adequado para a realização que a vontade lhe faz fazer, Sim. né? Eu trouxe esse pensamento que era para a gente abrir, mas a coisa foi se alongando aqui e eu vou trazer agora. É um pensamento de Lúcio Aneu Sêneca, ou Sêneca, né? Bastante conhecido no meio filosófico, um romano, né? Um homem de muitas virtudes que teve o seu valor e que até hoje, né, tem. Sêneca diz o seguinte: devemos saber suportar com o espírito forte tudo que, por lei universal, nos é dado a enfrentar. Parece espiritismo, né? Sim. É nossa obrigação suportar as condições da vida mortal, ou seja, da vida corporal. Ele está dizendo isso. É nossa obrigação suportar as condições da vida, ou seja, as tribulações. E não nos perturbarmos com o que não está em nosso poder de evitar. E aí, Juta? Sêneca está certo? É corretíssimo, porque é inclusive a mensagem que eu passei para um amigo meu essa semana. Ele estava sob expectativa de uma decisão na vida dele muito importante e a decisão não era dele, né? E a mensagem vai nesse sentido do que Sêneca nos diz. Existem situações que está no seu poder de decisão. E nessa questão você tem que dar o melhor que você tem. Nas outras questões, é muito melhor que você aceite que a decisão seja de algo superior a você. E você deve, na verdade, se acostumar com a possibilidade de entregar a Deus nessas situações, né? Porque muitas vezes são decisões que você até não concorda inicialmente, mas que podem lhe trazer muito mais benesses do que uma decisão que você tomaria, que normalmente tem a visão muito limitada no imediato. Suportar com o espírito forte, né? Que ele diz o seguinte, né? O que por lei universal nos é dado enfrentar, está ligado também às frustrações, né? Por aí.
Eu estou acompanhando aqui um médico carioca, Paulo Frutuoso, que ele tem um centro no Rio, onde ele trabalha com cirurgias perfísicas, e em uma dessas cirurgias que o espírito materializado estava fazendo, eram dois espíritos falando em inglês, né? E só assim, estavam empolgados dentro do idioma saxônico. E depois o Dr. Paulo questionou com o mentor, né, do trabalho, né? Disse: olha, eles estavam muito felizes porque a pessoa que estava sendo submetida à cirurgia perfísica, ela estava suportando, né, de uma maneira tão nobre a condição do câncer que já estava generalizado e que estava facilitando ela passar esse período, né? E ao desencarnar e obviamente ao chegar na pátria maior, ela estaria realmente com algumas situações, né, de privilégio. Bom, voltando para a questão do desejo. O desejo, quando a gente tem desejo, a gente não mensura o que é que pode acontecer conosco e com as pessoas que faz parte da nossa relação social, familiar, relação onde for. E a vontade não. A vontade você já mensurou, já observou, já viu que aquela sua necessidade, ou a vontade de querer algo, vai possibilitar ele ter uma vida mais tranquila, né? Bom, se você deseja e não alcança, sem mensurar exatamente o que é que vai acontecer, você vai se frustrar. E vai se frustrar onde você vai ficar revoltado e não só culpando a um do andar de cima, a Deus, como as pessoas que estão no seu redor. Não é sempre assim? Quando se quer alguma coisa por desejo e não consegue, você culpa logo alguém. Você se isenta e culpa alguém. Mas quando você tem vontade, você percebe que aquilo que você quer vai ajudar no processo, né, de vida. Então é por aí. É quando você aceita, quando você percebe que aquilo é a necessidade, mas será que é o momento de acontecer? Você suporta de uma maneira muito melhor e vai seguindo a sua trajetória de vida de maneira leve, de maneira suave, né? Bem light e diet, né? Como diz os entendidos. Eu estava olhando hoje um blog, Correio Fraterno, né? E lá me deparei, eu acredito que vocês também, nós compartilhamos disso no grupo, e lá nós tivemos um artigo de Eliana Haddad. E ela traz o seguinte, traz essa vida que as pessoas levam hoje e vivendo esse panorama que o Brasil está vivendo, que é muitas incertezas, ou seja, notícias preocupantes de crimes a todo momento, a corrupção que assola o nosso país, crises políticas, econômicas, né, de toda a ordem no Brasil. Então, um verdadeiro caos se pinta dessa situação toda. E sem falar que também no mundo. Então, todas essas informações nos traz de alguma forma incertezas quanto ao futuro. Mas é exatamente esse futuro que nos causa muitas frustrações. Por que as pessoas se frustram, né, vislumbrando esse futuro que, quando chega esse futuro, não se alcança o seu desejo, ou seja, aquele objetivo que ela almejava? Por quê? Porque normalmente esse futuro é construído em cima de desejos, que são questões muito mais ligadas à nossa falta de entendimento sobre a própria natureza espiritual que nós temos. É interessante a gente ver no Evangelho. O Evangelho tem uma passagem que é bem interessante, porque ela esclarece bem o que é que Jesus promete para nós. Durante o discurso no monte, Jesus fala das bem-aventuranças. Dentre uma delas, ele fala da bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, ou seja, bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Essa última frase nos revela exatamente qual é
a mudança que a gente precisa fazer em nós para que essas frustrações em cima dos nossos desejos parem de nos fazer sofrer. Nós precisamos entender que tudo que Jesus fala tem sentido nesse tal reino dos céus, né? Quando ele fala isso, ele está falando que existe um mundo que é muito mais importante do que o mundo carnal, que é o mundo espiritual. E todas as nossas grandes realizações acontecerão lá. Aqui nós estamos em provas, nós estamos num processo de aprendizado. Por isso também que nós não podemos contar com a felicidade plena aqui, né? Todas as dores que nós suportamos aqui com galhardia nos poupam dores muito maiores no mundo espiritual. Então essa concepção nossa de nós como espíritos é, na verdade, a grande conquista que nós precisamos fazer. Porque enquanto nós não a temos, nós tendemos a sofrer com essas coisas que são pequenas no frigir dos ovos. A gente às vezes sofre por bobagem, construídas normalmente por nós mesmos, né? E aí, Renê? Filosoficamente, tal qual nosso colega aí deu uma aula, eu fico assim já sem palavras, né? Mas a realidade, olha, você pode alcançar tudo, entre aspas, que você tem condição de alcançar de ordem material. Se você quer comprar um carro e você tem condições financeiras de comprar um carro, você vai lá e compra, porque é o seu livre-arbítrio e a condição econômica te deu. Agora, precisa entender se naquele momento o carro era a sua prioridade, né? Será que era prioridade? Mas como você tem o livre-arbítrio e o humano vive, né, nesse caminho, nessa trajetória, talvez seja. Agora tem um detalhe, nós estamos em um universo que tudo está em energia e tudo tem suas conquistas, né? Nós precisamos entender de que nem tudo está em acordo com as nossas conquistas. Então eu não posso simplesmente entender que tudo eu posso, que tudo que eu quero eu posso. Preciso entender que eu preciso também estar em uma sintonia com o universo para que aquilo possa acontecer. Mas a sintonia com o universo, ela não está ligada apenas à ordem material. Muito antes exatamente, né? Por aí. Então há que ter essa amplitude de pensamento. E quando você tem essa amplitude, quando você percebe de que a vida ela é uma conjuntura e que tudo vai se encaixando, começa a perceber que aquilo que você realmente quer como desejo não lhe é necessário. Mas aquilo que é da vontade vai te ajudar, porque vai completar a sua condição de criatura humana pautada no processo evolutivo. E ao chegar na espiritualidade, você observa de que aquilo que você quis como desejo e que você não alcançou foi a melhor maneira para que você possa lhe direcionar para uma vida mais melhor, né? para as alegrias que a felicidade tão desejada. E aquele que é por vontade e que lhe ajudou a se tornar uma pessoa melhor e a ajudar a pessoa melhor, automaticamente também vai possibilitar você na convivência com os seus, em qualquer quadrante que você esteja, automaticamente vai perceber que o universo conspirou a seu favor. E ao conspirar, lhe possibilitou você realmente alcançar a felicidade tão desejada, dentro do limite, enquanto criaturas encarnadas. Perfeito, Renê. Então, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, né, aprofundando mais um pouco sobre esse tema. Até mais. União Espírita de Ribeira do Pombal. Palestras da semana. Na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, hoje, somos artífices do próprio destino, Oswaldo Moraes. No Centro Espírita Irmão Salustiano, amanhã, Espiritismo e o Paradigma Vigente com Jutaí Costa. No Lar Espírita Bezerra de Menezes, quarta-feira, Conhece-te a ti mesmo, com Damião Rocha. Você sabia? Você sabia?
O criador do Espiritismo, Allan Kardec, na verdade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. O nome Allan Kardec foi adotado por ele após uma consulta com um médium que disse que esse era o nome celta que ele havia tido em uma vida passada. O Espiritismo se baseia principalmente em 5 livros publicados por Allan Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estamos aqui de volta. Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso tema, desejos e frustrações. É o seguinte, Joana de Ângeles e Divaldo traz uma abordagem bastante interessante sobre o ser humano em si, sobre o espírito em si, né? E todas essas frustrações que ele desenvolve e que ele traz também, visto que nós somos espíritos imortais. E basicamente ela vai dizer o seguinte, que nós fomos educados para ter poder, né? E é verdade, fomos educados sim para ter poder, porque herdamos de uma forma ancestral, né, toda uma cultura filosófica de que para ser feliz precisamos portar coisas, precisamos edificar coisas, né, e não edificar o ser em si, né? Então, e ela vai dizendo, vai se aprofundando nessa questão, que o ser humano sempre vai buscando coisas, se empenhando para conquistar prestígios, recursos financeiros, né, desfrutando de comodidades, os gozos imediatos, e às vezes isso não dá certo, fazendo com que esse próprio ser humano, né, se encaminhe para outros, né, para outros meios que dê-lhe prazer, por exemplo, os entorpecentes, que acaba frustrando mesmo. Então, realmente, o ser humano de hoje esqueceu um pouco de Deus, e essa colocação dela está nesse livro aqui, Entrega-te a Deus, que eu aproveito para fazer a propaganda, que é bastante interessante para fazermos as nossas reflexões. O ser humano se afastou um pouquinho de Deus. O ser humano, ele está se voltando mais para o ter, ou ele está se enganando, buscando esses gozos materiais no intuito de lhe dar realmente a felicidade ou a realização, né, da sua própria existência. Tudo que é passageiro, tudo tem o tempo certo de acabar. Porque é algo passageiro, é algo que você pega, que você mensura, naturalmente tem tempo de validade, não é isso? E a qualquer momento vai desaparecer, porque a criatura humana, enquanto encarnada, ela tem esses valores materiais. Mas ao retornar à vida espiritual, ao desencarnar, ele não vai levar. Não tem como levar, porque faz parte do mundo carnal. Claro que Joana, quando fala nessa ótica então, tudo aí, isso foi fuga. Exatamente. Quando ela fala nessa ótica aí, ela não quer dizer que a criatura humana não pode ter as coisas. É salutar que você tenha. Você está no processo, enquanto ser humano, você necessita de algo para completar as suas necessidades, mas de uma maneira equilibrada, né? Não precisa você pular, pisar, gritar, fazer toda a balbúrdia para alcançar aquilo que não vai trazer felicidade. Então, é necessário que a gente analise e que os internautas, as pessoas que estão nos ouvindo, não imaginem, poxa, mas quer dizer que eu não posso alcançar as coisas? Pode. Sim. É perfeitamente salutar, porque está dentro da vontade, entre aspas, mas daquilo como conquista. E que essa conquista lhe deixar numa condição de que alcançou, mas que algo não te tornou escravo
de algo. Então, deixa eu passar para o Luan aqui rapidinho, para não deixar ele aqui de escanteio. Mas fiquem à vontade, viu? Tô gostando aqui. Então, Luan, é possível, então, nessa perspectiva da abordagem de René, sermos milionários ou multimilionários e sermos felizes? É possível, porque o que nos maltrata hoje são as más paixões. É a inveja, a mágoa, o ciúme, a vaidade. Então, você pode ter recursos financeiros e estar meio que desvencilhado de tudo isso. Não irá sofrer tanto. Você tem uma casa com 6 cômodos, não irá sentir inveja de um amigo que tem 2 casas. Você já não sofre por isso. Tá certo que tudo é muito relativo. A gente não está generalizando. Mas isso está em jogo. A questão das más paixões nos maltrata muito. Por exemplo, hoje eu estou sendo convidado para estar aqui. Se eu, das outras vezes que eu estivesse assistindo vocês, tivesse com ciúmes lá do outro lado, estou falando eu, Luan, estaria sofrendo assistindo vocês por não estar aqui. Então, uma inveja, uma má paixão que me arrodeia, toma conta de mim nesse momento. Porque o que me parece, eu acho que na visão de todos nós aqui, é que muitas pessoas que têm muitas posses, artistas, eu acho que Jutaí vai trazer um pouco disso aí agora, né? Artistas, pessoas multimilionárias, que abraçaram o mundo praticamente, conseguiram castelos e mais castelos, rios e mais rios de dinheiro, e no entanto essas pessoas me parece que não são felizes. Essas pessoas vivem frustradas. Já conseguiram carro, já conseguiram seu primeiro milhão, já conseguiram seu iate, já conseguiram sua roupa de marca, sua própria grife. Então já conseguiram tudo. O que elas precisavam conseguir? Eu acho que alguns exemplos nos trazem a real importância do que é material para as nossas vidas. Como você introduziu a questão aí, Ailton, existem pessoas, e aqui eu não estou falando mal de ninguém, na verdade, eu vou falar os nomes porque são pessoas públicas e as vidas são conhecidas. Mas você pode pegar o exemplo, por exemplo, de Marilyn Monroe, você pode pegar o exemplo de Michael Jackson, para não falar dos nossos mais próximos. Mas você pode pegar também falar do exemplo de Roberto Carlos, quando teve que vencer a questão do câncer da sua amada esposa, né? Quem não lembra dessa história? E o depoimento dele mesmo falando que daria tudo que ele tinha, que apesar dele ter todos os recursos financeiros, não conseguiu salvar a vida da pessoa amada. Mas vamos voltar aos 2 casos, Marilyn e Michael Jackson. Os dois, na expressão social de suas épocas, tinham conquistado absolutamente o topo. Não lhes faltava absolutamente nada no mundo material. No sentido material, não havia carência. No entanto, eles desencarnam com um profundo vazio. De onde vem esse vazio? Vem exatamente daquilo que nós desprezamos no nosso dia a dia, porque não damos a importância adequada ao que nós somos em essência. Nós somos espíritos, e espíritos se dignificam e sofrem por uma questão emocional e de sentimento. Se nós não cuidamos desse lado, nós vamos sofrer sempre, né? Porque é esse o ponto de aprendizado fundamental nosso. Quando nós temos muita riqueza, temos como uma prova para adquirir conhecimentos importantes na questão da gestão das riquezas. Se nós não cumprimos com aquilo que foi planejado, nós sofreremos. Mas aqueles que sabem lidar com a riqueza fazem coisas maravilhosas para a humanidade. Existem pessoas que financiam pesquisas que salvam milhões de vidas. Existem pessoas que dão muitos empregos e tratam bem os seus funcionários. Essas pessoas estão dignamente cuidando da questão material. E existem outras que não sabem dar a melhor utilidade do que ganham materialmente falando, porque pensam muito nas suas questões hedonistas, em realizar seus desejos, em realizar seus prazeres, por mais equivocados que sejam. Então, não é a riqueza, não é a matéria o problema, é a forma como nós lidamos com ela, com essas riquezas. E quando a gente fala em riqueza, pode colocar aí as múltiplas formas de riqueza, como conhecimento também. Conhecimento, né? Também. A gente não pode esquecer disso. Mas eu acho que é isso. Exatamente. René,
É uma outra colocação de Joana. Hoje, como o tema é muito pertinente, assim, Joana trabalha muito com essa psicologia profunda, Transpessoal. né, transpessoal, e ela nos traz uma outra reflexão, né, com relação a tudo isso. Ela diz o seguinte, que para sairmos do abismo é preciso o que vocês colocaram aí, é preciso vontade firme. E eu grifo essa palavra, essa frase, né? Vontade firme, que já é uma frase. Então, vontade firme, que é algo colocado também pelo codificador, por Kardec. Né? Ou seja, não é, Luan? Sim. Porque é o seguinte, se não tivermos vontade firme, nós não conseguimos realizar os desejos mais sublimes. Porque às vezes as pessoas dizem: eu desejo o bem. Mas aí, se nós formos pegar lá Descartes, ele vai dizer: só desejo o bem. Por quê? Mas para eu fazer o bem, o que é que eu preciso fazer? Ter vontade de fazer o bem primeiro. Né? Aí ela vai mais adiante. Como ensina Joana de Ângeles? Somos essencialmente emoção. Ela diz: somos emoção. E realmente, desde a criação do ser humano, como o Luan colocou no início, fomos criados, seres, né, simples, ignorantes e tal, e fomos desenvolvendo as nossas emoções. Né? Não dá para discorrer sobre tudo aqui. Mas, por não termos passado mais vezes pela escola da razão, ou seja, nós passamos todas as nossas existências sem experimentarmos a nossa razão, sem colocarmos a nossa razão em xeque, né, para atuar. E preferimos as emoções. As emoções, ela diz que acaba nos sabotando. As emoções realmente nos sabotam? Quando você Nos faz sair um pouco Sai. dessa razão? Sai. Porque você, na emoção, você não consegue pensar. Você apenas percebe aquele momento que você está envolvido na razão. Então você não tem uma visão holística da coisa. Você vê apenas aquilo que está motivando você. Aquilo que lhe causa dor. Exato. Bom, É. só para concluir um raciocínio do Jutaí, depois eu sigo por esse caminho. Fique à vontade. Ricos a nível material, nós somos ou seremos. Exato, perfeito. Não é? E a riqueza de ordem material financeira, ela está diretamente ligada a como você vai aplicar essa riqueza. Pessoas, como o Jutaí colocou, pessoas riquíssimas e que direcionam a sua fortuna para causas nobres. Né? Sim. E tem outros que talvez tenha dirigido as suas fortunas também para causas nobres, mas também se envolve com algo que vai deixar um vazio completo, tal qual você explicou aí de Merrill e de Michael Jackson. Né? Mas voltando à vontade, a vontade firme. Quando você tem vontade firme e você segue essa linha, é porque você entende de que aquela vontade firme de algo que você quer, de uma maneira salutar, vai lhe possibilitar saltar qualitativamente, como eu sempre digo. Então você já começa, já começa a perceber o mundo de outra forma. Você já começa a perceber os seus relacionamentos de outra forma. Você já começa a perceber de que a sua vida a nível pessoal melhora, porque você tem uma visão quase que muito bem amadurecida. Né? Então, a vontade firme. Mas essa vontade firme só acontece quando você quer algo que está voltado exatamente para aquilo que é necessário. Né? Tal qual aí ele falou, bom, para você querer o bem, você precisa estar no bem. Você precisa estar dentro do processo energético do bem. Né? Você não pode estar na contramão. Você precisa estar envolvido, e nesse envolvimento você agrega valores que automaticamente vai ramificar, distribuir e duplicar de uma forma bem intensa aquilo que você se propõe a fazer. Posso fazer uma pergunta, Luan? Ok. Da continuidade. Sim. Então, assim, aproveitando que a Ailton está aqui procurando a participação aqui dos internautas, eu vou passar a bola para Luan. Luan, nós quando falamos de vontade, Sim. a gente consegue associar a vontade àquela característica que é fundamental nos espíritos, a inteligência? Você consegue fazer essa conexão de vontade e inteligência? Sim, porque a vontade,
como nos ensina os espíritos e até Kardec também, e toda a filosofia, né, bem trabalhada, vamos dizer assim, como Descartes, é a vontade e a ação. Uhum. Né? Eles citam essa questão da vontade como ação. O Marquês de Ponsegui, que foi um magnetizador do passado, ele tem uma frase que é a seguinte: vontade ativa para o bem. Isso quando ele, né, como ele ensinava seus alunos ao magnetizar. Uhum. Vontade ativa para o bem, confiança no seu poder e certeza do objetivo que você vai alcançar. Isso é fé também. Né? Então, os espíritos têm isso. Uma coisa que eu percebo, isso não está diretamente escrito, talvez, Sim. mas é uma coisa que a gente vai associando pela própria vivência, né? A vontade, ela está muito associada ao bem. E a vontade é muito associada à fé racional, né? A fé construída pelo conhecimento e pelo entendimento das coisas. Quando você tem... E aí é por isso que os magnetizadores falam muito da vontade na realização do trabalho no bem. Inclusive na questão do magnetismo, é assim também com os espíritos quando falam do passe, né? Na casa espírita, que é mais ou menos a mesma coisa, na verdade. O que difere aí são detalhes de operação, né? Então todos esses processos de realização no bem, eles partem da vontade, mas da vontade que é algo construído racionalmente, né? É algo em que o pensamento se sobrepõe, às vezes até as tendências do corpo, né? Então veja que é algo sublime a vontade. A vontade é algo que nos permite sublimar os nossos desejos, como disse Ailton. Então a gente precisa entender isso. E nós, enquanto humanos, somos caracterizados fundamentalmente por algo que a gente chama de inteligência. Agora, a gente, de tanto assistir televisão e ver algumas coisas, a gente acaba distorcendo as coisas, né? Porque quando você fala em uma pessoa racional, você associa essa pessoa a uma pessoa fria. E não é esse o sentido, né? Eu já ouvi muitas pessoas falar, mas é frio e irracional. Como se uma coisa estivesse muito ligada à outra, né? E na verdade a questão da racionalidade está muito ligada ao bem, né? Voltando aqui para o nosso chefe. O nosso diretor ali vai fazer uma pergunta do internauta. Damião Araújo da Rocha pergunta o seguinte: olá, boa noite a todos. É necessário saber ter e não ter, saber ser e não ser. Sobre a falta de Deus, na verdade é a consciência distorcida ou ausente, porque há pessoas que falam e estudam Deus, mas numa perspectiva da prosperidade apenas material, uma vez que o desejo é algo não determinado em si mesmo. A frustração é a inauguração de que as coisas são o que são e não o que eu penso que deva ser. Muita filosofia. Agora é com vocês. Na verdade, não tem o que comentar. O comentário dele está completo. Verdade. Nem foi uma pergunta, na verdade, ele está dando para a gente uma bela contribuição. Obrigado, viu, Damião? Que bom, Damião. A gente agradece, a sua participação enriquece o nosso programa. Seja bem-vindo sempre. Um abraço, Meu amigo. Um abraço. Já podemos dizer que Damião é o filósofo de Euclides da Cunha. Uma dessa inaugurou. Juta, nesse questionamento seu, que me permite aqui nosso chefe aqui, na questão da vontade. Quando você coloca a vontade dentro do circuito, você agrega e automaticamente surgem oportunidades de todos os lados, né? Há assim uma conspiração universal para que aquela vontade seja colocada em prática e o bem seja realmente posto, né? E aí você observa o valor que tem a vontade quando você tem a razão colocada, certo? Racional, poxa, é por aqui, o caminho é esse. Essa situação vai nos propor e nos proporcionar situações deverasmente legal, né? Bacana, como diz nosso querido Danivaldo. Interessante que Kardec também vai falar sobre isso, né? E o emprego do ser humano em domar essas más inclinações. Se nós temos inclinações para nos frustrarmos com qualquer coisa, se nós nos entristecemos com qualquer coisa, né? Com a perda das coisas, com o ganho das coisas também. E Kardec basicamente ele vai dizer, né, que se nós empregarmos, ele não diz nem muita vontade,
Ele diz pouca vontade, em outras palavras, né? Ou seja, se nós fizermos pouquíssimos esforços, conseguiremos dominar essas frustrações, esses vícios, e os espíritos nos dão um puxão de orelha, que ele diz, coisas que vós não fazeis. Basta apenas, eles falam, né? Ainda basta apenas o que? Basta apenas, eu não estou lembrado dessa parte. A vontade. A vontade, exato. Entendeu? Então são coisas assim, porque o ser humano, o tempo todo, está buscando coisas. Está buscando ser feliz, entre aspas, através do objeto. Só que o objeto de desejo, seja ele qual objeto for, até a posse de uma própria pessoa, né, que ela acredita que ama, mas eu acredito que se você ama, você não se frustra. Se você ama, você não sofre e não faz ninguém sofrer. Então, quando nós colocamos a nossa felicidade real dependente de objetos, de conquistas, que não sejam as conquistas do espírito, porque a felicidade é algo muito subjetivo, vamos dizer assim, porque nós não conseguimos pegar a felicidade. Alguém já conseguiu abraçar a felicidade aí? A própria definição de Não é, felicidade Gilberto? pode lhe fazer infeliz ou feliz. Exatamente, Vocês percebem isso? Porque é o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para nós continuarmos, É bom, né? porque se eu começar, você não pararia. União Espírita de Ribeira do Pombal. Palestras da semana. Na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, hoje somos artífices do próprio destino. Oswaldo Moraes. No Centro Espírita Irmão Salustiano, amanhã, Espiritismo e o Paradigma Vigente com Jutaí Costa. No Lar Espírita Bezerra de Menezes, quarta-feira, Conhece-te a ti mesmo com Damião Rocha. Você sabia? Você sabia? O criador do Espiritismo, Allan Kardec, na verdade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. O nome Allan Kardec foi adotado por ele após uma consulta com um médium que disse que esse era o nome celta que ele havia tido em uma vida passada. O Espiritismo se baseia principalmente em 5 livros publicados por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Olá, estamos de volta com o nosso programa Espiritismo no Ar, né? Trazendo o tema Desejos e Frustrações. E para terminar esse bloco, que pena que está, né, chegando ao término o nosso programa, e nós gostaríamos de concluir com essa pergunta, né, bastante pertinente para o tema que nós estamos abordando, que é a pergunta do Livro dos Espíritos, de número 920, que diz o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade sobre a terra? E aí, eu não vou dar a resposta, que eu sei que os meus colegas aqui estão, né, afiados nessa questão. Eu gostaria de começar com Luan. Luan,
Sim. Pode o homem gozar de toda a felicidade sobre a terra? E eu vou dar uma dica ainda, um complemento. Sim. Porque Jesus já havia dito: o meu reino não é deste mundo. Né? O meu reino não é deste mundo. Então a felicidade para Jesus não era esse mundo aqui. Você deu uma dica boa. Como os espíritos nos colocam que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, né, sendo as provas as situações que muitas das vezes acabamos sofrendo, e as expiações, compromisso que temos aí a, vamos dizer assim, arcar, né, por algumas situações que muitos entendem como pagar, mas não é bem assim pagar alguma coisa, né? E pela nossa condição de pensamentos, de desejos, gostos e tendências que ainda prevalece aqui no planeta Terra, então a gente não tem condições de gozar dessa plena felicidade ainda. Agora não impede de que a gente possa viver um pouco melhor aí, né? Não impede que a gente suavize as nossas Conviver aflições. com essas frustrações Também. ou lidar com elas, né? Sem necessariamente se frustrar ou até entrar em quadros depressivos, suicídios, porque nós estamos vivendo um momento, né? Como o Renê, eu lembro que o Renê falou no início, um dos momentos que já vivemos e que iremos viver. Não é verdade, Renê? Por aí, meu jovem chefe. Não podemos ser felizes de forma geral aqui no planeta, porque aqui, como eu disse, é uma passagem, né? A vida encarnada é apenas para nos possibilitar evolução, né? A verdadeira vida está além daqui. Mas quando você consegue conciliar, né, aquela necessidade de vivenciar e se frustra por algo que você não conseguiu, que é passageiro, você não é que você seja feliz, porque a felicidade não é desse mundo. Apenas você vai se sentir aliviado de alguma forma, né, porque soube transitar, né, diplomaticamente, né, politicamente falando, diplomaticamente, né? Então você consegue ter momentos de alegrias, né? Por quê? Porque a felicidade é algo subjetivo, e quando você agrega a sua felicidade a valores materiais, você vai desagregar tudo isso, porque a felicidade ela não vai ser completa. E entre as frustrações. Frustrações. Como o bem é passageiro, você não leva, você perde, né? Você apenas mensura ele no pegar, ele vai se desagregar porque você não tem felicidade. Aí você se frustra e vai desencarnar de uma maneira completamente ruim e vai ter que retornar, né, ao planeta para vivenciar novamente aquela situação, ou nesse planeta e outro. Então é melhor que a gente reanalise a nossa condição, nossa situação de ser feliz ou não. Depende do que é que você chegar com a sua ótica de felicidade para você. Não podemos fazer um gancho entre felicidade por valores materiais, como tão bem o Juta colocou no caso de Marilyn e de Michael Jackson. E o seu abraço aos internautas. Muito bem, um grande abraço, uma boa noite, um prazer sempre estar com vocês, né? Não só vocês, internautas, ouvintes, como também nossos colegas da bancada, né? Seu abraço, né, Luan? Os nossos diretores ali que nos cobram muitas coisas, nós estamos aqui, né? Muita paz e saúde até sábado, se Deus quiser, e Ele quer. Um grande abraço a todos e finalizando com a frase do Marquês, né? Vontade ativa para o bem. Que possamos ter essa vontade ativa para o bem sempre. Bom, eu acho que os meninos já responderam a questão, e se eu for responder a questão, eu não vou dar o meu recado, né? Eu gostaria de aproveitar para fazer um convite a toda a comunidade, mas especialmente a comunidade espírita. Amanhã nós temos a nossa campanha do quilo do mês de setembro, às 9 horas da manhã, mas antes, às 8, nós vamos fazer um café da manhã comunitário lá no Centro Espírita Irmão Salustiano, para nos confraternizarmos e para nos aproximarmos e fortalecermos a equipe. Mesmo aqueles que não participarão da caravana que vai às ruas buscar as doações, estão convidados para a participação desse momento de aproximação. Assim também como aqueles que não puderem colaborar com alimento para o café.
né? Porque a ideia é que a gente possa estar Fraternismo. confraternizando, inclusive ajudando o irmão nessa hora difícil, né? Com certeza. Então, assim, todos estão convidados. Eu gostaria também de convidar para amanhã, às 20 horas, no Irmão Salustiano, nós vamos tratar de um tema muito correlato com o que nós discutimos hoje, quando nós vamos trabalhar a questão dos paradigmas, né? Como foi tocado aqui, né? O momento anterior, o momento que nós estamos vivendo, para essa compreensão total e inclusive para essa percepção de que é difícil conquistar a felicidade completa nesse mundo. Aqui nós não conseguiremos essa plenitude, mas é possível viver muito bem já nesse planeta, desde que nós tenhamos um entendimento fundamental sobre nós mesmos, né? Então, um abraço, né? Desculpe cortar, chefe. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês e continue a participar, né? Bem, chegamos mais um término, né, do nosso programa Espiritismo no Ar com o tema Desejos e Frustrações. E eu gostaria de terminar com um pensamento, dois pensamentos, um de Sêneca e fechar com Jesus, com uma mensagem, na verdade, envolvendo Jesus, né? Sêneca, nesse livrinho aqui que eu aconselho para todo mundo, né, um livro filosófico que traz grandes reflexões acerca da felicidade da alma e não do corpo. Vale a pena ler esse livro, certo? E Sêneca vai dizer o seguinte: se for me dado a oportunidade de fazer duas escolhas entre morar em uma mansão, em um palácio, ou morar debaixo de uma ponte, claro que eu vou escolher viver num palácio. Mas se não for me dado, né, essa condição, eu viverei muito bem e com apenas um braço para debruçar minha cabeça sobre ele. Então, tá aí a mensagem totalmente de desapego a Sêneca, colocando a sua felicidade acima das conquistas materiais, porque a felicidade não está, né, não está nas coisas, e sim na realização interior. Porque quando nós depositamos a felicidade nas coisas, vem as frustrações, né? E vamos lembrar de Jesus. Em meio à turbulência, às incertezas e às acusações da vida, lembra-te de Jesus. Em qualquer circunstância, o acusado sem crime. Não foram os estranhos que o venderam, nem os desconhecidos que o negaram. Não foram os inimigos que à hora extrema dele se apartaram. Foram os seus mais queridos. E, no entanto, Jesus continuou abraçado com ele, sem em nenhum momento se frustrar. Pelo contrário, a abraçá-los e a amá-los. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele quer.